Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo Henrique Moreira. Vamos estar aqui criando o projeto agora, né, mostrando aqui um pouquinho. Aqui o nome vai ser o nome padrão que a gente já tem. E aqui você consegue definir outras informações, como tags, a descrição ali a respeito do teu projeto. Você consegue ver o ID ali dele também. Então, vamos começar. Vou estar criando aqui. Então, aqui na tela inicial, você tem ali os seus principais componentes, né? Ele já abre aqui a parte de diagrama, que é onde a gente vai estar fazendo ali toda a arquitetura da modelagem de ameaças. Então, ali do ladinho também você encontra os componentes, você consegue selecionar opções aqui referente à tela, né? Então, home, esse tem o diagrama, e aqui você também tem ali a parte de ameaças, né? Contramedidas que você pode estar ali após você melhorar o seu modelo e conseguir estar respondendo ao questionamento e tudo mais. Aqui a gente tem os componentes, então aqui está bem tranquilo de selecionar, tem bastante opção. Eu particularmente gosto de estar selecionando ali os primeiros componentes que eu consigo enxergar no sistema, né, o que vai compor. Então, vamos estar selecionando aqui para facilitar, né, já esses primeiros componentes. Aqui eu vou estar selecionando os componentes iniciais ali referente à transação, né, pelo fato ali da arquitetura ser voltada para um exemplo ali onde você tem essa, essas transações, né, manipulação ali de valores dos usuários, transações, histórico de transações e tudo que se refere a esse nicho. Eu escolhi o Postgres como banco de dados, escolhi aqui um RESTful web service para estar falando com o banco de dados e com o web client ali, que também foi selecionado para ser essa parte visual. Também vou estar selecionando agora o browser, que vai ser o componente inicial, que o usuário vai estar acessando a nossa aplicação, e também vou selecionar agora aqui o Docker e um container também para ele, né, o environment, que vai estar ali referente à nossa infraestrutura para segurar as nossas aplicações. No web client, eu vou estar utilizando o Nginx como proxy reverso para falar com o RESTful Web Service, então ele vai estar conseguindo falar uma máquina virtual aqui também. Então eu selecionei esses como componentes básicos aqui para a gente está iniciando e construindo agora. Vou estar selecionando as áreas, né, para estar fazendo essa parte de delimitação e a gente começar a planejar ali o projeto em si, a sua arquitetura. Então, vou selecionar aqui a primeira que vai ser a internet, vou também aqui procurar pela, pelo browser e também preciso de uma parte onde vai ser ali a rede privada, né, a parte privada ali onde a nossa aplicação vai estar inserida. Então, vou selecionar esses componentes aqui. Alguns deles talvez a gente possa mudar no meio do processo, que é algo que normalmente quando eu realizo as modelagens de ameaça acontece. Então eu seleciono alguns componentes que eu imagino ter e depois eu vou trocando conforme eu acho que é mais interessante. Então aqui as áreas já selecionadas e vamos começar a montagem. Só vou verificar algumas informações aqui. Então, ok, acho que a gente tem tudo para iniciar já. Eu gosto de já começar a delimitar o tamanho dos perímetros aqui, onde vão possuir as áreas, né, dos componentes principais. Vou tirar o grid aqui para facilitar. Então, vou selecionar os tamanhos aqui já para inserir o browser ali nessa parte inicial. Então, já tenho o primeiro componente ali que vai ser o ponto de entrada, de acesso ali do usuário para falar com a aplicação. Beleza? Já está centralizado. E aqui também colocar essa parte privada para a nossa aplicação ficar dentro, né? Nossa aplicação ficar ali possuir ali dentro dessa área. Pensando bem, eu acho, pessoal, eu vou utilizar aqui uma instância da Amazon, né, o Elastic Compute Cloud, para estar segurando essa a aplicação, né, e expondo ela a partir dessa instância. Ali, eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de configuração de infraestrutura, né, IP elástico, IP público ali para essa instância dessas configurações, vou focar um pouco mais ali na parte de modelagem mesmo. Então, vou selecionar aqui os componentes ali do Docker Environment, Docker Container, a própria VM vão estar inseridas aí para a gente conseguir estar fazendo o selecionamento agora de cada separação, né, de cada componente ali dentro do sistema. Só vou ajeitar os tamanhos aqui para ficar um pouco mais fácil dessa visualização. Beleza, aqui eu já vou começar a separar, né, os primeiros componentes.
Aqui eu só vou colocar a máquina virtual por baixo, a gente adicionar o container ali e vou agora o environment, na verdade, né, e colocar o container agora para fazer a separação ali do que é web client, que vai ser a parte visual onde o usuário vai estar acessando, o RESTful Web Service, que vão ser as APIs, né, as rotas de APIs, os endpoints, vão estar todos ali disponíveis para o usuário estar acessando essas rotas e manipulando as ações dele conforme isso. E por último ali o Postgres, né? Então vou separar aqui em três para a gente já ter essa ideia. Beleza, eu vou adicionar aqui o Web Client, o Nginx por cima dele. Basicamente, essa configuração é feita, né, quando você sobe você configura ali a imagem, né, do client ali da tua aplicação, seja ela qual for a tecnologia, você subindo ela com Docker, você roda o Nginx para ele expor essa sua aplicação. Então ele fica ali por trás, né, e consegue a partir disso tá fazendo, atuando como um reverse proxy pelo fato dele mascarar as requisições ali do server e quando essa requisição for solicitada ao web client, quem vai fazer ela para o server vai ser o Nginx. Então a gente tem um ponto de segurança. Ele atua e ele nesse sistema ele não atua como load balancer, mas ele pode atuar. Entretanto, aqui a ideia é mais ele atuar como um reverse proxy. Aqui selecionando o Postgres aqui para estar armazenando os nossos dados e adicionando aqui também a parte de dados que a gente vai manipular ali para ser um pouco mais fácil de visualizar. Então, só dizendo, né, que existe históricos de transação ali dentro do banco de dados, né, a gente manipula esse tipo de dado. Só centralizar um pouco aqui. Então, aqui adicionando agora o RESTful Web Service aqui para ser o nosso back-end, né, um exemplo de back-end, e adicionar ali também o tipo de transação ali dentro do server para mostrar que é uma ação que está sendo manipulada, está sendo executada e pode ser executada ali dentro do web service. Só ver uma forma de encaixar aqui. Né? Acredito que se a gente conseguir esticar um pouquinho aqui mais, acho que fica melhor. Só eu rearranjar aqui o formato, porque essa parte de visualização ajuda muito, né? Isso que garante o nosso entendimento ali da arquitetura, da modelagem de ameaças, e para facilitar também quando a gente for desenhar as rotas. Então, todos os componentes relacionados às rotas ali, como o HTTPS, quais dados vão estar transacionando ali entre cada tipo de comunicação, tanto do cliente para o server, do server para o cliente na response, do server para o banco de dados. Então, ter esse espaço ajuda essa visualização. Então, criar com isso, né, com esse espaço, tem me ajudado. Então, eu prefiro fazer dessa maneira. Aqui vou adicionar o tipo de transação ali dentro do REST Web Server e vou estar adicionando agora umas outras funções. Então, vou estar só visualizando aqui o que mais se encaixa com o sistema para adicionar ele ali no service e dizer que essas são funções nativas ali do nosso back-end, digamos assim. Aqui só vou arranjar pela ordem que eu acho que fica melhor, e ver se existe mais alguma outra função que pode ser adicionada aqui. A gente fechar três. Então, aqui eu vou selecionar essa, porque eu acho que na descrição do desafio é algo que pode englobar ali as atividades que o usuário vai fazer, dentro das manipulações que estão descritas lá, das operações financeiras. Então, acredito que essas três aí ficam evidentes, né, e conseguem mostrar. Aqui eu vou remover pelo fato de não ter todos os tipos de dados que a gente vai manipular, acho que só deixa aquele ali e não fica legal, não fica coerente. Então, mostrando ali no web service os tipos de transação que a gente faz, dá para imaginar, né, ou eventualmente mais para frente detalhar ali no Postgres quais tipos de dados a gente manipula, ou até nas setas, né, quais dados a gente está transacionando ali entre o web service, o REST Web Service e o Postgres também. Então vamos começar a desenhar as rotas aqui. Então a comunicação primeiro vai se dar a esses dois, entretanto, eu vou verificar. Acredito que seja melhor a gente adicionar um CloudFront aqui, já que a gente está trabalhando com a instância da AWS,
e também um WAF, né, na frente da nossa aplicação, justamente para fazer ali uma camada de segurança, onde ele vai estar delimitando ali com as regras que a gente pode definir dentro da AWS, ali como bloqueio de alguns tipos de IP, né, validação ali para evitar que tenha ataques DOS e DDoS ali na nossa aplicação. Então, já ligando ali com o primeiro princípio do STRIDE, né, como o spoofing, e também com o D de DOS, ali de Denial of Service. Então, aqui eu vou adicionar também uma zona DMZ. Eu não encontrei uma zona DMZ padrão, encontrei só esse modelo ali que foi selecionado. E vou adicionar, colocar ela aqui por trás da nossa aplicação, pelo fato de ser uma aplicação que está ali numa Desmilitarized Zone. Então, uma zona desmilitarizada, onde vai ter esse WAF com esse CloudFront na frente. E aí toda a requisição que for para o nosso Nginx, né, para o nosso web client lá que está exposto, a gente precisa primeiro passar por esse CloudFront, onde vão passar ali por regras de firewall que são configuradas na AWS e eventualmente ali depois acessar a nossa aplicação a partir dessa primeira camada de segurança. Então, toda a comunicação que acontecer entre os dois, ela primeiro precisa passar por esse elemento. Aqui eu vou adicionar o HTTPS com a informação que está configurado com TLS 1.2. Essa configuração a gente adiciona ela lá no Nginx. Entretanto, aqui a comunicação ela já vai ocorrer de forma criptografada. Eu vou adicionar aqui. Então, como esses dados aqui vão estar transacionando, né, entre os dois, acho que é interessante adicionar. Só preenchendo mais alguns dados para nossa comunicação, né, comunicação que vai fazer com os dados ali que vão estar passando nesse tipo de comunicação, e vou adicionar os mesmos aqui embaixo, pelo fato dali. Eu selecionei o Access Token porque é algo que vai estar necessitando de ser comunicado para os processos de autenticação, então precisa dele para estar acessando as rotas e se autenticando lá toda hora que for acessar o back-end e o cliente também. E agora vamos fazer a comunicação após essa primeira etapa, essa primeira camada, diretamente agora com o web client em si, né? No caso que vai ser o Nginx. Estou ajustando aqui para ficar um pouco melhor visivelmente quando a gente adicionar as, os tipos, né? As informações agora. Então aqui também existe uma comunicação criptografada utilizando TLS 1.2. E essas são as informações que vão estar rotacionando ali nessa camada. Beleza, que vocês estão adicionando aqui também. Aqui eu vou tirar esses daqui do início pelo fato de eu achar, né, que você tem essa comunicação passando por ali, obviamente, entretanto, o foco dela é estar passando ali na camada da frente. Então, com o Nginx falando com o CloudFront para ele devolver essa response, né, acredito que fica mais viável a gente manter esses dados ali na frente do que ali na primeira comunicação. Né? Então, esses dados vão estar passando ali, né, mas para não ficar com muitos dados, eu prefiro estar fazendo dessa maneira. Até para ficar mais organizado também, pelo fato de quem fazer essa autenticação ali de um cloud provider, né, do IDP ali, vai estar devolvendo esse access token, refresh token, todo o processo de autenticação e atualização ali dos tokens de acesso vai estar ocorrendo nessa etapa e não naquela etapa inicial. Obviamente passa por ali, né, mas não necessariamente a gente precisa explicitar. Eu só estou colocando de vermelho para simbolizar que é uma área de mais risco. Então, essa primeira comunicação e a segunda comunicação tá em vermelho e laranja ali de forma sequencial. Então, pelo fato de ser comunicações um pouco mais não seguras, digamos assim. Então, a primeira comunicação, o primeiro contato com o browser, então ali é onde a gente precisa configurar a camada de segurança e ter uma segurança sólida para evitar ali ataques de phishing, de roubo de credenciais, de CAPTCHA, ter um CAPTCHA ali na frente, né, evitar ali bots ali na parte de DOS, entre outras opções. E também a parte de fugiu agora o nome, mas referente a roubo de dados, né? Então, acredito que seja a partir do spoof. Então, evitar todo esse tipo de roubo de dados. Então, aqui vou adicionar os tipos agora
de dados que vão estar transacionando nessas comunicações, então, valores de cartão de crédito, dados pessoais, dados do cliente em si, e também aqui é necessário o Access Token para estar autenticando a rota e mostrando que quem está chamando aquela rota ali é realmente alguém autenticado. E, obviamente, para conseguir chamar as rotas, você precisa passar esse JWT Token para estar fazendo essa autenticação. Então, beleza? Eu vou preencher também os dados que vão estar passando nessa comunicação. Eles são os dados também que vão estar sendo retornados ali no cliente, né? Então, tudo que do server que retorna para o cliente vai ser mais ou menos o que transiciona aqui do Postgres, que é o nosso banco de dados, para o web server. Beleza? Selecionar os principais tipos de dados aqui referente a dados financeiros. Vou adicionar mais um campo aqui para ficar mais explícito ainda, que podem vir outros dados também além desses. Ok, acho que essa comunicação está bacana. Entretanto, nesse processo de autenticação, aqui eu preferia adicionar o Keycloak, mas vamos ver se tem um IDP aqui para estar mostrando, evidenciando esse processo de autenticação. Né? Então, acho que esse elemento aqui vai conseguir ajudar a gente. Só rearranjar agora as posições para que fique bacana de forma visível e que fique coerente ali com o que a gente quer realizar, que é uma comunicação do Nginx para esse serviço de autenticação e do serviço de autenticação para o Nginx. Então, se ele autorizar, ele vai conseguir prosseguir para as rotas em diante, acessando o REST Web Service. Se não, ele vai devolver ali que as credenciais estão erradas, provavelmente, né, que existe ali algum problema, que o usuário não existe no sistema, algum erro de autenticação ali nesse processo, caso não exista. Né? Então, só devolvendo agora essa resposta e rearranjar aqui a posição deles. Acho que eu vou dar uma aumentada mais em todas as zonas em si e também ali na instância, em todos os componentes para conseguir colocar ele, acho que na lateral ficaria melhor. Vou testar agora a comunicação aqui. Eu acredito que essas rotas aqui, mesmo tentando, não vão ficar bacana. Talvez aqui no na lateral, puxando dos dois, mas eu não queria que ficasse em cima do nome do Nginx serve justamente para não atrapalhar a visualização. Mas colocando aqui nas laterais não ficou bacana o suficiente. Vamos ver se fica melhor. Para selecionar tá um pouco difícil. Vou aumentar aqui mesmo, para que fique mais fácil, os dados fiquem mais separados também. A gente vai precisar adicionar ali na comunicação deles dois as credenciais que vão estar sendo passadas e a resposta do processo ali de autenticação com o IDP. Vamos só rearranjar aqui as posições dos nossos containers e também ali das outras camadas. Acho que se a gente conseguir colocar ele um pouquinho mais para a lateral e mexer ele nesse container, acho que fica melhor. Então, pessoal, basicamente o que eu fiz aqui foi aumentar maior a largura deles e colocarem eles nas laterais para facilitar esse processo de comunicação, porque não estava ficando legal. Então, aqui eu vou só agora ligar, né, tanto o processo de envio dessa requisição para o Identity Provider e a resposta dele. E eu acho que eu vou colocar agora o Nginx um pouco mais para cima. Beleza, ligar, voltar essas comunicações, eu também excluí as rotas, as ligações antigas, né, porque estava muito bagunçado e vou refazer aqui agora de uma forma que fique mais bonito visualmente, né? Então, isso vai facilitar ali, o entendimento
e também na hora da visualização dos dados que vão estar navegando ali por meio dessas conexões. Ok, acho que assim ficou melhor. Vamos só colocar aqui agora algum dado de autenticação. Então, acho que request, acho que credentials está bacana. Só arrumar a posição dele aqui para que fique melhor. E aqui algo relacionado à response do processo de autenticação. Mas acho que isso aqui tá bacana, vamos só arrumar a posição dele aqui também. Então, beleza. Porque eu só vou estar adicionando todos os dados que vão estar passando ali dentro dessas comunicações, né? Então, esses dados já haviam sido adicionados antes, entretanto, só estou colocando aqui de novo porque eu havia excluído. Então, ficou mais bonito visualmente essa comunicação. Acho que talvez só colocar um pouquinho para aumentar o tamanho dele e dar uma separada. Beleza. Então, aqui os dados que vão estar navegando ali são dados de autenticação. Só organizar os elementos. Bom, aqui, pessoal, acho que já tem um processo. Vamos só agora diferenciar dos outros tipos de requisições que estão no fluxo principal para mostrar que é um fluxo de acesso, né, para conseguir os acessos ali dos tokens, das credenciais. Então, podia ser um keycloak ali mesmo. Então, a primeira comunicação que a gente tem aqui do cliente acessando, passando pelo WAF dentro do CloudFront. Então, ele vai acessar a aplicação do web client ali por meio do Nginx, tudo isso utilizando HTTPS, né, e os dados selecionados ali como Customer Data, dados de Personal Data Identificator. Então, todas as informações ali do customer vão estar sendo trafegadas aí. Então, ele vai acessar o Nginx, vai precisar realizar o processo de autenticação. Se já tiver autenticado, ele vai poder acessar as rotas ali, né, por meio do sistema do web client e está navegando com esses dados. Então, ele pode estar enviando ali dados de cartão de crédito, dados de transação, quanto ele pode receber essas informações ali que vão vir por meio do REST Web Service. Só organizar aqui para ficar um pouco mais coerente visualmente. Beleza. Ok, depois desse processo a gente vai ter as principais funções ali, que não deu para descrever todas, mas que vão acontecer ali no web service. E ali a comunicação com o Postgres, tanto para receber quanto para retornar. Então, vamos atualizar o modelo aqui agora. Então, essa é a comunicação principal. Agora ficou um pouco mais fácil de visualizar. Então, tá tudo aqui. Lembrando que o Postgres vai estar com volume na máquina. Então, é isso aqui, pessoal. Essa é a nossa comunicação da arquitetura.